Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Gilvano e hoje faremos uma retomada dos conteúdos do segundo trimestre. Não esqueça, alunos, de fazer a sua preencher lá o questionário e responder a sua presença e confirmar a chamada da aula de hoje. Então, vamos lá, vamos fazer uma retomada dos conteúdos que vimos no segundo trimestre. E no segundo trimestre nós falamos bastante sobre as práticas corporais de aventura. Então faremos um breve resumo passando por todas as práticas que estudamos no segundo trimestre. Então, vamos lá. Vimos que as práticas corporais de aventura, elas são atividades que se realizam em contato direto com a natureza. Ela melhora a condição física e psíquica de quem pratica, desenvolve relações sociais, pois essas práticas muitas vezes acontecem em grupo, e também podem ser utilizadas como uma opção de recreação e lazer. Então são práticas que, de modo geral, a gente realiza aí nos finais de semana. Elas contribuem para a sustentabilidade social, elas contribuem para a sustentabilidade econômica e ambientais das regiões de onde elas se realizam. Podem ser realizadas em diversos espaços, considerando o solo, o relevo, os acidentes naturais dessas regiões. E elas têm pouca previsibilidade, sendo assim, também tem os seus riscos e perigos que são inerentes à própria prática, porém elas podem ser, por meio dos equipamentos de segurança, tem toda uma segurança extra, né, amenizando esses riscos que são inerentes. Então vamos para o nosso primeiro quiz, nossa primeira atividade dessa aula. Então a pergunta é simples. Sobre as práticas corporais de aventura, escolha a alternativa correta. Alternativa A, elas contribuem para a sustentabilidade ambiental, econômica e sociocultural. B, é uma prática insustentável que não contribui para a economia local. C, contribui para a sustentabilidade somente nas dimensões ambientais. Ou D, tá? A aqui, mas é D, ok? Está relacionada com a exploração de recursos naturais. Então, tempinho para você responder, a gente já voltamos com a resposta. Muito bem, voltamos. Agora vamos descobrir qual é a resposta correta. A alternativa correta é a alternativa A. Lembrando que aqui está A também, mas aqui foi um erro de digitação. Aqui é a alternativa D. Então, a alternativa correta aqui, alternativa A. Contribuem para a sustentabilidade ambiental, econômica e sociocultural. Então, dando sequência, falamos sobre a escalada. Vimos que existem vários tipos de escalada. Estudamos sobre a escalada tradicional. Vimos que existe o boulder. Também uma escalada chamada de Big Wall. Existe a escalada em gelo e a escalada indoor. Na escalada indoor, que é uma modalidade olímpica, nós temos a escalada indoor boulder, a escalada indoor de dificuldade e a escalada indoor de velocidade. Vamos para a nossa segunda tarefa de hoje. Qual dessas modalidades de escalada não fará parte dos Jogos Olímpicos de 2021? Então, a alternativa A, o boulder. Alternativa B, escalada de dificuldade. Alternativa C, escalada de velocidade. Ou alternativa D, Big Wall. Estamos de volta e agora a resposta dessa pergunta é a alternativa D, é o Big Wall. Então, o Big Wall não é uma modalidade olímpica, justamente porque ela não é uma modalidade indoor. Tudo bem? Então, vamos para o skate, que também foi um tema falado. Aqui é uma foto do primeiro skate produzido por essa empresa Roller Derby. Estudamos que surgiu por meio dos surfistas na década de 60 na Califórnia. E aí, dando um grande loop no tempo, chegamos em 2020 e o ano que vem, 2021, será uma modalidade olímpica nas Olimpíadas de Tóquio. Vimos também quais são as partes que compõem o skate, vimos quais são os equipamentos de segurança necessários para praticar o skate. Nas modalidades, estudamos o freestyle, que são manobras feitas no chão. Estudamos o downhill, que
que é praticamente descer uma ladeira utilizando o skate. Estudamos a modalidade vertical, que é uma das modalidades mais conhecidas do skate. O street, que é conhecido como o skate de rua. E agora chegamos para a nossa terceira tarefa. A pergunta é simples. Sobre as modalidades do skate, é correto afirmar 1. O freestyle são manobras feitas em sequência no chão. B. O downhill são descidas em ladeira. Número 3. Vertical é praticada em pista com manobras aéreas. Número 4. O street. Os praticantes utilizam a arquitetura da cidade. E agora as alternativas. Alternativa A. Somente as alternativas 1 e 2 estão corretas. Alternativa B. Somente as alternativas 1 e 3 estão corretas. Alternativa C. Somente as alternativas 2 e 3 estão corretas. Ou alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Voltamos e a resposta correta é a alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Como eu falei, a pergunta está muito fácil. Então vamos falar agora sobre o surfing. Vimos que surgiu, então a história conta que surgiu na Polinésia e ou no Peru, ou talvez nessas duas regiões. Ela se desenvolveu no Havaí e criou raízes na costa californiana, se expandindo para o Brasil, para a Europa e, enfim, no mundo todo. Estudamos sobre a evolução das pranchas, vimos como ela surgiu. Então, elas eram pranchas muito maiores, feitas de madeira, e com a tecnologia ela foi cada vez ficando mais leve e menor, facilitando assim as manobras que conhecemos hoje. E quais são essas manobras? Aqui eu coloquei 4 das mais conhecidas, que é o tubo, 360, o aéreo e o floater. Também é uma modalidade olímpica, ela vai estrear nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. E agora a nossa quarta atividade. A pergunta é, aonde surgiu o surf? Alternativa A, nas praias do Rio de Janeiro. Alternativa B, surgiu no Havaí em 1846. Surgiu na Califórnia, trazida pelos europeus. Ou D, a hipótese que tenha surgido na Polinésia e no Peru. E a resposta correta para essa pergunta é a alternativa D, a hipótese que tenha surgido na Polinésia e no Peru. Vamos falar agora sobre o BMX e o mountain bike. Essa aqui é a bicicleta, ou a bike de BMX. As suas modalidades, temos o racing, e vocês podem acompanhando aqui na tela a animação, como que é essa modalidade. Lembrando que a gente já falou mais detalhadamente sobre elas na aula anterior, em que falamos especificamente sobre essas modalidades. O Digi Jump, Vert. O vert seria uma variação do que é o vertical no skate, a pista é muito parecida. O street, que seria aí a BMX de rua. E o park, que é uma variação com vários elementos para as manobras serem complementadas. E o flatland, que é fazer as manobras no solo. Essa é a bike de mountain bike, a bicicleta de mountain bike é diferente das demais bicicletas, toda adaptada para o esporte específico que ela faz parte. As suas modalidades é o cross country, que são distâncias longas aí, com terrenos variáveis. O downhill, que é descer uma ladeira, uma montanha, ultrapassando os obstáculos. Dual slalom, são duas pistas paralelas, então 2 competidores tentam fazer no menor tempo possível. Trip trail, e aí também são percursos longos que praticamente ligam uma cidade para outra ou regiões a outras. O uphill seria o oposto do downhill, então no downhill eles descem com a bicicleta, no uphill eles sobem
com a bicicleta. E o cicloturismo, que é você utilizar a bicicleta como meio de transporte, passeando por várias cidades, levando todas as suas coisas aí na bicicleta. Agora vamos falar sobre o esporte orientação. Como é praticado? Então temos vários pontos espalhados por uma região, uma fazenda, por exemplo, e você precisa passar por todos esses pontos no menor tempo possível. E você não tem, né, uma referência demarcada na pista, como uma pista de atletismo, que você sabe o percurso por onde vai fazer. Na corrida de orientação, não. Você não sabe qual é esse percurso. Então você vai ter que passar por todos esses pontos utilizando de mapas, bússolas, que se auxílio na navegação para achar esses pontos. Então o que é necessário? Mapa, a bússola, o ponto de controle, o picotador, o cartão de controle e o vestuário adequado para a prática dessa modalidade. Em relação ao mapa, o mapa ele tem cores, essas cores são representadas na legenda, que cada cor representa, nesse caso aqui, um tipo de terreno. Por exemplo, quanto mais verde, mais escuro, seria uma mata mais densa e mais fechada. Já um azul, ele pode representar o rio, o lago, então tudo aquilo que tem água. Aqui uma imagem de um mapa de orientação real. Vamos falar sobre o montanhismo. Então, o montanhismo, ele é a ação de subir montanhas por meio de caminhada e escalada. Pode ser classificado o hiking, que é uma caminhada curta, geralmente em um dia apenas. O trekking ou a travessia, que são caminhadas mais longas, necessitando de pernoite. Uma via ferrata, que é subir uma montanha utilizando de grampos ou elementos artificiais presos na rocha. A escalada, que já falamos anteriormente, né, que existe várias modalidades de escalada. A alta montanha, que são montanhas acima de 2.500 metros. Geralmente essas montanhas estão localizadas nos Alpes, na Cordilheira dos Andes, na Cordilheira do Himalaia, que são as cordilheiras mais clássicas no montanhismo mundial. É um esporte que necessita de equipamentos específicos, né? Vamos falar agora sobre o slackline. O slackline surgiu nos anos 80, especificamente no Vale do Yosemite, na Califórnia, nos Estados Unidos. E as suas modalidades são o shortline, que é uma modalidade para iniciante, com uma fita mais curta. O trackline também tem uma fita mais curta, mas ela fica posicionada de maneira um pouco mais alta, com uma maior elasticidade para a realização de manobras. O long line aí são fitas longas, o próprio nome já dá a entender, né, que o objetivo é você percorrer essa fita, né, numa distância longa. O waterline, o que muda no waterline é que ela vai ser posicionada em cima de alguma água, seja no mar, seja num rio, seja numa piscina. Yoga line, utiliza-se da fita para a realização de movimentos de yoga. E o highline, que aí nesse caso a fita é colocada em grandes altitudes, ligando, por exemplo, duas montanhas. Nesse caso também é uma necessidade de um equipamento de segurança, caso ele desequilibre e caia, esse equipamento o protegerá. E o baseline, nesse caso, ele vai saltar essa fita utilizando um paraquedas. Muito bem, chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do tema, espero que vocês tenham aproveitado a sequência de conteúdos que estudamos. No terceiro trimestre, vamos estudar alguns conteúdos um tanto diferentes daquilo que a gente viu, né? A gente estudou bastante os conteúdos esportivos. Não esqueçam de realizar as tarefas que estão nesse slide. Acompanhe lá sempre as aulas para que você não perca nenhum conteúdo e se cuidem, fiquem bem, realizem suas tarefas, realizem suas atividades e na próxima aula nós voltamos com um novo conteúdo e um grande abraço a todos vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau a todos.